Pois é, pessoal, nunca a frase pega fogo cabaré do Leonardo teve tanto sentido quanto agora. E o cabaré que eu estou falando é o Congresso Nacional. Vocês estão sabendo que o Hugo Motta sofreu denúncias gravíssimas de rachadinha, de uso de funcionário em fazenda particular, e esses escândalos podem colocar o Hugo Motta literalmente numa gelada. A gente tinha dito para vocês que bastava, né, o Hugo Motta fazer alguma movimentação contra o Supremo Tribunal Federal que escândalos iam aparecer. Pois é, o jornal Cidade Online, fez uma denúncia gravíssima, ou melhor, uma previsão gravíssima sobre o Hugo Motta que pode sacudir por completo, né, o sistema político brasileiro. Não sei se você percebeu, a matéria do jornal Cidade Online, ela diz o seguinte: sem saída, Hugo Motta deve seguir o caminho de Eduardo Cunha e Severino Cavalcante. A renúncia. E assim, é óbvio que nós estamos malucos para ver o Hugo Motta literalmente fazer, principalmente como o Eduardo Cunha, né? Ou seja, vai lá, solta o impeachment, depois renuncia. O que acontece? Tanto o Eduardo Cunha quanto o Severino Cavalcante foram vítimas de... na verdade, quem foi vítima foi o povo brasileiro, mas eles foram alvos, né, de denúncias gravíssimas sobre escândalos de corrupção que eles sofreram. E isso poderia levar à cassação do mandato e um monte de coisas. Antes de ser condenado, para não concorrer à hipótese de inelegibilidade, eles pediram renúncia do cargo, né, para tentar escapar da acusação gravíssima que eles sofriam. Acontece que no caso do Hugo Motta não está muito diferente, não. Olha só, a Folha de São Paulo fez uma publicação e agora, né, foi republicada aqui pelo Deltan Dallagnol, né, escândalo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, empregou em seu gabinete o caseiro da sua fazenda, ou seja, acusando aqui a prática de rachadinha do Hugo Motta. Eu vou colocar aqui um trecho da reportagem da Folha de São Paulo para vocês. Dá uma olhada. Eu sou Lucas Marquezin, repórter da sucursal de Brasília da Folha de São Paulo, e a Folha publicou uma reportagem mostrando que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, contrata como secretário parlamentar em seu gabinete o caseiro dele em uma fazenda no interior da Paraíba, em uma cidade chamada Serraria. O nome desse caseiro, que é contratado com dinheiro público pela Câmara dos Deputados, é Ari Gustavo Xavier, e ele está no gabinete do presidente Hugo Motta desde 2019. O presidente Hugo Motta comprou a fazenda em 2023, colocou ele lá como caseiro desde então. Para apurar essa história, a gente viajou até Serraria, conversou com funcionários da fazenda, ex-funcionários, vizinhos, pessoas da cidade, e todas confirmaram essa informação. Essa revelação da Folha se soma a uma outra que a gente já fez, mostrando que no mesmo gabinete o presidente da Câmara dos Deputados empregava 3 funcionários fantasmas. Depois que a gente revelou esse caso, 2 dessas pessoas foram exoneradas e uma continua lá. Acompanhe a cobertura completa no site da Folha. Pois é, você vê que a casa está caindo. E aí, eles vão cobrar agora do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal venha agir, né, contra o Hugo Motta. E aí o Hugo Motta pode se sentir acuado nesse caso. E se ele tiver que pedir renúncia aqui e não sentir que vai ter a proteção do Supremo Tribunal Federal ou do próprio governo Lula, ele vai acabar soltando a bomba, né? Pode ter certeza disso. Olha só, outro ponto interessante aqui agora, vamos voltar a falar de geopolítica aqui, regional, vamos falar do Gustavo Petro. O cara, acho que formou alguma coisa estragada, só pode. O cara, presidente da Colômbia, resolveu nada mais, nada menos, ameaçar declarar guerra contra o Donald Trump. Não, é para acabar, né? É sério, cara, não é brincadeira, isso é real. Ele ameaçou declarar guerra contra o Donald Trump. Essa matéria foi publicada no El Lince, tá? Da Colômbia, da própria Colômbia, né? E escreve o seguinte: o Gustavo Petro ameaçou com declaração de guerra os Estados Unidos se atacarem o Maduro.
Você lembra que teve uma briga essa semana onde a Maria Corina Machado falou poucas e boas contra o Gustavo Petro? Lembra disso? Disse que o Gustavo Petro era um defensor do Maduro porque ele era um criminal, né? Ou seja, um bandido como o Maduro, falou muitas coisas. E aí agora o presidente da Colômbia vem e diz: se tocarem no Maduro, o exército colonialista americano vai morrer, né? Vai acabar, será o fim dos Estados Unidos. O mesmo discurso que o Maduro utilizou. Tá faltando um aí falar isso também, né? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lançou fortes advertências a respeito de qualquer possibilidade de ataque dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Em recentes operações, Petro sinalizou, né, que a Colômbia não permanecerá indiferente ante uma intervenção militar estrangeira que busque derrotar o mandatário venezuelano, advertindo que isso poderia desencadear um conflito armado direto com os Estados Unidos. Essas palavras geraram preocupação em toda a região, dada a delicada situação geopolítica entre ambos os países. A postura de Petro se produz em um contexto de crescente tensão, em que os Estados Unidos têm intensificado sua pressão sobre o regime chavista, incluindo a designação do cartel do Los Soles como uma organização terrorista e autorização para usar força militar contra essas redes criminosas. Colômbia, um dos aliados-chave da região, se posiciona assim, é um papel ambíguo, balanceando entre a condenada e a corrupção e o narcotráfico e a defesa da soberania regional, né? Ou seja, ele falou aqui que entre se condenar, né, a corrupção e o narcotráfico, ele prefere usar o discurso de soberania nacional. Parece quem, hein? Você sabe quem eu estou falando. Analistas internacionais advertem que as declarações do presidente colombiano poderiam aumentar a volatilidade na América Latina e complicar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. A ameaça de guerra, ainda que por hora só retórica, tá? Uma ameaça retórica, marca um ponto de inflexão na política exterior da Colômbia e poderia desencadear consequências imprevisíveis para a estabilidade e a segurança regional, né? E a segurança nacional. Ou seja, o Petro está comprando a briga do Maduro. Como eu disse, a gente está correndo o risco aqui, na América Latina, de ter uma guerra continental. Não estou falando de guerra mundial, mas uma guerra continental entre aliados dos Estados Unidos e opositores dos Estados Unidos. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Se estourar, adivinha de que lado que o Brasil vai estar? Hein? Aposta, né? Eu aposto com vocês aqui. Eu sei de que lado que o Brasil vai estar, né? Agora, o Equador já declarou que o seu exército está à disposição do Trump para enfrentar o Maduro. E se a Colômbia declarou que o seu exército está à disposição a favor do Maduro, já faz dos Estados Unidos, do Equador e Colômbia inimigos por tabela, né? Ou seja, é uma guerra que já não envolve só Estados Unidos e Venezuela mais. Agora, para brincar um pouquinho mais com a situação, né? Uma publicação da própria Assembleia Legislativa do Paraguai, tá? Olha só. O Senado paraguaio insta o Executivo a declarar o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional e colocar o Exército à disposição, meu amigo. Dá uma olhada. O Senado paraguaio instou o Executivo a declarar o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional. É obrigação, né, do presidente, depois dessa declaração do Senado, né, do Senado instar, né, o Executivo tomar medidas e colocar a tropa à disposição para enfrentar o Cartel de Los Soles. Ou seja, a guerra está aumentando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Como lá na época da pandemia, muita gente ficou com medo e outros, não, isso não é nada não vai dar nada, e chegou aquele desastre avassalador. Hoje, eu estou repetindo o que aconteceu lá. Não é alarde não, mas a qualquer momento eu sinto o cheiro de uma guerra aqui na nossa região. Aqui virá uma estrutura, né, parecido com o que a gente vê
lá, né, nos países árabes, lá, ou seja, um contra o outro o tempo inteiro. Veio o Maduro, declarou guerra contra Essequibo, né, contra a Guiana, Essequibo. Estados Unidos veio e declarou apoio à Guiana. Agora os Estados Unidos diz que vai avançar contra o Maduro. O Equador já declara apoio aos Estados Unidos. A Argentina já declarou apoio aos Estados Unidos. O Brasil já questionou a ação dos Estados Unidos contra Cuba e diz que vê com preocupação a ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ou seja, vai virar um Deus nos acuda. E o problema é que quem estiver aqui desprevenido vai ter que encarar tudo isso daqui de dentro do Brasil, né? Então, eu já estou avisando para vocês há muito tempo. Tenha um plano B, né? Eu já venho falando para vocês. Tenha um seguro liberdade, porque se o negócio aqui der zica, vão fechar fronteiras, brasileiro não vai sair aqui na região, a Argentina não vai querer ninguém, Paraguai não vai querer ninguém, o negócio vai ficar feio aqui, tá? Vai ficar feio, tá? Vamos lá, pessoal. Outra matéria agora interna, né? Assim, eles falam numa tranquilidade, isso até me assusta. Dá uma olhada nisso aqui, matéria da Mônica Bergamo, da Folha do São Paulo. É o seguinte, juízes pedem que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão que regulamenta, né, que fiscaliza e que estrutura o judiciário brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, eles pediu para o Conselho Nacional de Justiça autorizar a identificação de qualquer um que acessar o site e consultar o salário do juiz. Olha que loucura, né? Se você, brasileiro, quiser saber qual que é o salário que você paga para um juiz, você vai ser investigado. Os seus dados estarão expostos. Não tem sigilo de dados para você. LGPD, enfia naquele lugar, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros pediu ao CNJ, órgão oficial do Judiciário, que altere as regras de transparência e autorize o tribunal a exigir a identificação de qualquer cidadão que queira consultar pela internet dados nominais sobre a remuneração de juízes. A solicitação feita em processo administrativo defende que a medida aumentaria a segurança da categoria e equipararia o judiciário ao Ministério Público, onde já existe regra semelhante. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, é uma coisa assim, sem precedentes. Acha que é pouco? Tem mais. Ó, esse aqui ainda colocaram, né? A Folha do Maranhão, o jogo é bruto, né? Após apresentar uma denúncia contra Flávio Dino, o STF afasta o Procurador-Geral do Maranhão, que é o Valdênio Caminha, tá? Espera aí que eu preciso esclarecer algumas coisas sobre essa matéria, tá? Tem muita gente publicando aqui, corre risco de cair numa fake news aqui, e calma que não é bem assim, tá? 2 dias após ir ao Supremo Tribunal Federal, acompanhado do governador Carlos Brandão, apresentar uma denúncia contra o ministro, ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, o Procurador-Geral da Justiça do Maranhão, Valdênio Caminha, foi afastado do cargo por descumprimento de uma ordem judicial. O afastamento ocorreu em meio a um cenário de tensão política e jurídica do Maranhão. A medida foi determinada pelo STF, que apontou o descumprimento de decisão anterior sem relação direta com a denúncia apresentada por Caminha e Brandão. Tá? Então eu preciso esclarecer isso para vocês. A decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de ordens judiciais e suspeita de favorecer aliados em um esquema de nepotismo cruzado. Tá? Entre as acusações estão a manutenção do cargo e do pagamento de salários a Gilberto Lins Neto, mesmo após o STF determinar sua exoneração, além da nomeação do filho de Caminha e indícios de troca de favores ao EMAP. O Valdênio Caminha, procurador do Maranhão, ele apresentou uma denúncia, né, contra o Flávio Dino, falando que o Flávio Dino não poderia julgar ações referentes a questões do Maranhão, políticas do Maranhão, porque ele já foi governador do estado de Maranhão e pediu afastamento. Então fez denúncias de que o Flávio Dino, né, era incompetente, ou seja, impedido para julgar isso aqui. O que aconteceu foi que, bem próximo do fato, caiu na mão do Alexandre de Moraes um outro processo que acusava o Valdênio de nepotismo e ele foi afastado do cargo de procurador do Maranhão. E aí tem muita gente falando que uma coisa está ligada à outra, né, que foi uma espécie de retaliação à decisão do ministro Alexandre de Moraes para proteger o Flávio Dino. É pesado. Vamos lá, outra matéria. Publicação agora do Bruno Zambelli, né? O médico alerta sobre os riscos à saúde de Bolsonaro. Vocês devem estar sabendo que o Bolsonaro acabou tendo que ser internado
Teve uma lenga-lenga com Alexandre de Moraes, onde o Bolsonaro estava passando mal, tendo crise de soluços, passando mal, teve que fazer um pedido, porque ele está em prisão domiciliar, ao Alexandre de Moraes, para o Alexandre de Moraes autorizar ele ir para o médico para ser atendido com uma emergência. Demorou um pouco a decisão sair, o Bolsonaro foi, e o Bolsonaro está com infecção dos pulmões, entre outros quadros aqui, né? Não está com a saúde muito legal, não. E aí, o médico acabou de fazer uma publicação aqui sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Bolsonaro foi recebido por apoiadores, né? Foi ovacionado por seus apoiadores na entrada do hospital. Dá uma olhada aqui na publicação do Bruno Zambelli, né? O médico dando declaração sobre a questão de saúde do Bolsonaro. Pessoal, teve um problema de conexão aqui, tá? Acabou saindo do ar aqui. Mas, enfim, o que aconteceu? Tem a matéria aqui que eu ia complementar a matéria do G1 aqui para vocês, tá? Sobre os exames do Bolsonaro. Exames de Bolsonaro indicam resíduos de infecções pulmonares, esofagite e gastrite, diz boletim médico, tá? Então, já que eu não consegui o vídeo, tá? O boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star em Brasília nesse sábado informa que os exames realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro mostraram um quadro de infecções pulmonares, esofagite e gastrite. Segundo o documento, os exames evidenciaram a imagem residual de 2 infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionados a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com necessidade de tratamento médico contínuo. E aí vai mais um pedido para o ministro Supremo Alexandre de Moraes para ter, né, o direito ao tratamento médico contínuo. A verdade é que isso tudo, né, segundo informações que circulam aí pela internet, não posso dizer se oficiais, é que tudo isso ainda é referente, né, à facada que o Bolsonaro tomou, ou seja, ainda é, né, o reflexo da facada, né, do presentinho que o Bolsonaro tomou de alguém da turminha do amor, né, de alguém da turminha do amor. Vamos lá, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo agora. Michele Bolsonaro chama Lula de pinguço e diz, no Nordeste, que votar mais de uma vez no PT é burrice. E aí? Mentiu, não mentiu? Qual que é a opinião de vocês? Coloca no comentário. Vamos ver se a gente consegue o vídeo dela aqui, isso vai estar se rodando. Ó. Deu uma falha aqui, pessoal. Acho que é a falha da conexão, tá? Então, acho que a gente está com um problema aqui da conexão da internet, mas dá para vocês terem uma noção aqui, né, da matéria, tá? Vamos lá, acho que agora vai dar. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se sai a matéria aqui para vocês. Vamos lá. Um homem que corta um BPC, um homem que tira a comida do prato, um homem que por maldade para o fornecimento de água para dizer Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como Salvador, para trazer água para o povo. Maldito, pensamento maligno. Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos. E o povo está acordando e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Um homem que corta um BPC. Espero até semana que vem que algum do PT vai entrar com processo contra Michele Bolsonaro e a PGR vai apresentar esse processo contra Michele Bolsonaro. Mas não vai ser só contra ela não, tá? O Romeu Zema também, né, lançou a sua candidatura e na sua candidatura ele promete varrer o PT do mapa em 2026 e falou a mesma coisa, a mesma coisinha que a Michele falou, ele falou do Lula, tá?
Ó, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou nesse sábado, em São Paulo, sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante o 9º Encontro Nacional do Partido Novo, realizado no Atium Business Center, na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital de São Paulo, em formato de palestras estilo TED Talk, né? Ou seja, uma palestra bem direcionada para o público, né, investidor, bem direcionada para o público de empresários. Vamos lá, tem mais. Olha só. O bicho vai pegar, não tenho dúvida sobre isso. Matéria da Revista Oeste, né, publicação também do Vinícius Carrion aqui. Estados Unidos avaliam sanções contra agora os assessores do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro articula punições em território norte-americano para os assessores do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Foi liberada, né, aquela ação, aquela divulgação do Vaza Toga. Estava tentando lembrar o nome aqui. Vaza Toga 2, onde os ministros, os juízes dos ministros do Supremo, como vocês sabem, né, são 11 ministros para julgar milhões de processos do Brasil inteiro. Os caras não dão conta, né? E aí o que acontece? Eles têm juízes para auxiliar. E os juízes auxiliares tinham um grupinho de WhatsApp onde eles falavam, ó, esse aqui falou mal do Lula. Falou mal do Lula. Falou? Beleza. Prende ele. Então, assim, fizeram uma justiça paralela. Foi a denúncia, né, que foi feita pelo Schellenberg, né, o jornalista Schellenberg, foi feito também pelo Glenn Greenwald, jornalistas americanos. Então, o Vaza Toga aconteceu. E agora, o Eduardo Bolsonaro articula que esses juízes auxiliares do Moraes tomem as sanções também. Não sei se padrão Magnish, mas tomarão sanções graves também, né? Vamos lá, outra matéria interessante. Ativista de esquerda, left people, perseguida. Sim, não é pela direita, tá? É pela própria esquerda também. A ativista perseguida por Erika Hilton consegue asilo político na Europa para evitar prisão. Olha só. Nascida em São Paulo há 32 anos, Isabela Cepa se transferiu para a Europa há aproximadamente um ano. Em 10 de junho, solicitou o status de refugiado. O nome do país não será informado na reportagem a pedido da própria Isabela. Então, ela foi para a Europa, pediu asilo político, que alega questão de segurança. O pedido foi aceito no dia 25 de julho. Ou seja, ela apresentou provas de ameaças, tá? A partir desse momento, ela passa a ser reconhecida oficialmente como uma cidadã perseguida pelo Estado brasileiro por motivações políticas. O caso tem a ver com falas ativista sobre a deputada federal Erika Hilton. Isabela conta agora com a proteção e cuidados com sigilo pessoal equivalente aos concedidos a refugiados de locais em conflito militar. Não pode retomar ao país e precisou ceder seu passaporte nacional, que será substituído por um documento específico para refugiados reconhecidos internacionalmente, né? O que aconteceu no caso dessa moça aqui? Essa moça é esquerda, feminista, tá? E aí, ela tem o seguinte discurso. Ela defende a pauta das mulheres e ela diz que mulheres trans são homens biológicos e que não podem ser considerados como mulheres. E que, neste caso, é uma afronta às mulheres ter, nas palavras dela, um homem assumindo o lugar de mulher. E aí, agora ela também foi crítica, porque teve parece que foi uma premiação sobre as mulheres, e a Erika Hilton, né, participa lá da comissão da mulher, alguma coisa assim. E aí ela, né, teve ações contra ela, e com base nos documentos que ela apresentou, ela foi considerada pela Europa como uma refugiada política, uma asilada política perseguida pela esquerda do Brasil. E não é uma pessoa de direita perseguida e asilada. Agora é uma pessoa de esquerda perseguida e asilada. Rapaz, tá brincadeira não, hein? Vamos lá. Essa aqui é para te deixar de queixo caído. Se você ainda não procurou o nosso escritório para entender a loucura que está acontecendo e tentar se internacionalizar, ter sua conta fora do Brasil, ter a possibilidade de ter um plano B, é porque você não está entendendo.
mas não está literalmente entendendo o tamanho da bomba que vai cair no colo do brasileiro, tá? É o seguinte, tem um influenciador, tá? Ele é o PhD, eu esqueci o nome do perfil dele, né? E ele fala sobre o Drex. Eu quero que você preste atenção para você entender o tamanho da bomba. O governo acaba de anunciar que 2026 é Drex na veia. E aí você vai entender o tamanho do buraco. Agora é oficial. Essa semana o Banco Central anunciou que o Drex começa em 2026. Você não sabe o que é o Drex? Bom, deixa eu te explicar. Primeiro, não é Pix. Depois, não é uma criptomoeda. Mas a única certeza é que vai mudar a sua forma de lidar com dinheiro e vai mudar a sua vida. Vamos explicar então o que é o Drex. O Drex é um CBDC, que é uma moeda digital do Banco Central. Isso quer dizer que o Banco Central sabe tudo e aonde está funcionando qualquer coisa. Qual é a grande diferença do Pix? Pix é uma forma de pagamento. Então eu paguei para você e essa transação foi só entre nós dois. Uma criptomoeda, ela trabalha com blockchain, que dá a você um anonimato, você distribui esse dinheiro na rede e depois paga uma outra pessoa. E você tem a garantia desse anonimato. Qual era a promessa do Drex em 2024/2025? Simples, nós teremos segurança, privacidade e rastreabilidade. O que o Banco Central falou agora? Bom, nós teremos apenas rastreabilidade e controle. Exatamente isso. Para 2026, toda a compra e venda de automóveis, imóveis, crédito deve passar necessariamente pelo Drex em uma fase inicial, que não terá o blockchain, nem a privacidade e nem a segurança. Olha que loucura! Pois bem, a partir de agora, nós teremos que conviver com duas moedas. Um Drex vale R$1, mas cuidado, quando R$1 transformar em um Drex, ele não pode mais voltar a ser real. A lógica é que com Drex, o Pix, o Open Finance, o Brasil é o primeiro país do mundo democrático a ter tudo isso junto. A gente só perde para um país, China, mas ele não é democrático. E a pergunta é, você confia em um país que não é democrático? Essa talvez é a grande questão. Um dos engenheiros que estava no projeto e que abandonou disse: o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado e do controle. Para terminar com uma reflexão, eu te pergunto, você trocaria R$100 por 100 Drex e nunca mais poder ter o papel na mão e esse controle está exatamente no governo? Vale pensar no seu futuro. O Drex começa o ano que vem. Agora é oficial. E aí, tá afim de confiar no governo Lula para cuidar do seu rico dinheirinho que você trabalhou a vida inteira para ter e que se você quiser ir lá buscar tudo, o governo vai te chamar e falar: companheiro, por que você tá pegando o seu dinheiro? É bom para você? Não? Então, qual que é a minha sugestão para você, tá? Entre em contato com o nosso escritório, aproveite enquanto é tempo e abra, né, o mais rápido possível uma residência uruguaia, que é a mais rápida de todas, tá? A partir disso, você vai ter a possibilidade de ter contas em dólar, sem a rastreabilidade, né, do Drex. Então, assim, tá na hora de você começar a pensar. Você está pronto e preparado para enfrentar tudo que o governo te manda de peito aberto? Se não, entre em contato com a gente aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.